Olá pessoal, tudo bem? Se vocês estão esperando um vídeo totalmente pensado, editado, customizado e roteirizado, sinto muito, mas vocês não vão encontrar isso nesse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo por conta de um post que eu vi no Reddit. De vez em quando, eu não tenho Reddit, tá? Não tenho nenhuma rede social pra falar a verdade. Mas de vez em quando eu vou lá no Reddit da USP, tem um canal USP lá, né? E fico vendo os posts do pessoal, até para ver se me dá alguma ideia sobre vídeos para gravar, né? E eu encontrei esse post que o título era Sobrecarga na Faculdade, e aí eu decidi então fazer um vídeo abordando esse tema e também falando de alguns outros temas correlatos. Isso vai fazer com que o vídeo tenha um título muito forte e talvez isso atraia pessoas diversas aqui para assistir esse vídeo, mas enfim, eu queria conversar com vocês sobre esse tema por conta da minha vivência, que é uma vivência até que um pouco grande aqui dentro da USP, né? Tô falando no contexto da USP, mas isso é algo genérico, então como eu fiz graduação, mestrado, doutorado, atualmente eu dou aula aqui dentro, eu tenho uma vivência muito maior do que a maioria de vocês vai ter no âmbito do ensino superior público. Mas então eu queria comentar com vocês sobre esse assunto. Eu também vou trazer um pouco o meu relato aqui, não para falar do tipo assim, e o Felipe ele é um coitadinho, ou então não, porque o Felipe ele venceu as adversidades da vida. Não, é um relato assim honesto, tranquilo, até para vocês entenderem um pouco aquela frase que estamos todos no mesmo barco, né? Quando eu entrei aqui, né, eu fiz a graduação na Escola Politécnica aqui da USP, no curso de Engenharia da Computação. Eu não entrei direto, eu não fui recém-aprovado do ensino médio, então eu tive que eu entrei com uma defasagem de 2 anos, tá? Eu fiz um ano de cursinho e fiquei um ano estudando por conta própria. Aí eu entrei aqui na Poli, né? E isso já me deixou um pouco, digamos, me sentindo inferiorizado. Naquela época não existiam ainda as vagas para ações afirmativas, então não tinha ainda a cota EP e PPI. O que tinha era uma bonificação que os alunos EP e PPI recebiam, né? Mas a modalidade de ingresso era a modalidade única. E como eu falei para vocês, eu entrei no curso de Engenharia da Computação e aquilo, por eu entrar defasado 2 anos, já fazia com que eu me sentisse um pouco inferiorizado e com uma autocobrança muito grande, do tipo assim, não posso falhar, não posso reprovar, tenho que me formar realmente em 5 anos para não ficar mais defasado ainda. Hoje em dia eu vejo que aquela cobrança que eu tinha no sentido de me achar defasado era besteira, né? Hoje em dia eu vejo isso com muito mais clareza, mas reconheço que aquele momento era um estágio muito diferente, né, da minha vida do que o estágio que eu estou hoje. Além disso, tem um detalhe. A engenharia de computação aqui da Poli, pessoal, sempre foi um curso de elite, tá? Inclusive, se vocês olharem os dados da FUVEST do ano passado, pelo menos na modalidade AC, a engenharia de computação aqui da Poli, ela só perde para medicina. E ela perde por pouca coisa, tá? Então, realmente, o pessoal fala, né? Eu também comento isso, né? É meio que como se a elite da Poli estivesse na computação. Não estou falando que são os melhores alunos, os mais bonzões. Não, estou falando assim, se a gente for pensar em critério vestibular, né, apenas vestibular, não estou considerando outras coisas, mas os melhores alunos costumam estar na engenharia da computação. Aí vocês podem falar assim, tá bom, Felipe, então você se sentiu o melhor aluno da Poli? Não, eu me sentia pior ainda, né, porque eu via na minha turma, né, nos poucos alunos da minha turma, a elite, né, e eu não me sentia a elite porque eu me sentia inferiorizado por conta dessa defasagem de ter entrado 2 anos depois. Além disso, tinha um porém. Tinha um adendo aí, que é o seguinte: o curso de Engenharia da Computação é um curso muito peculiar. Por quê? Porque vamos pensar, por exemplo, em Direito. Em Direito vai ter uma pessoa que eventualmente entra, um vestibulando que entrou no curso e ela tem algum conhecimento de leis, mas ela não tem um profundo conhecimento de leis. Vamos pensar em Medicina. Tá bom, o vestibulando entrou em Medicina, pode ter algum conhecimento de anatomia, mas não tem um profundo conhecimento de anatomia. Computação não. Computação tem gente que entra no curso e tem um profundo conhecimento de computação. Claro que esse profundo não é que a pessoa entra sabendo de tudo, mas ela entra com
pelo menos com uma profundidade em alguma das sub-áreas de computação, tá? Isso não é uma regra, mas ao mesmo tempo não é algo incomum. É algo que eu percebo que geralmente, desde a minha época de graduação até os tempos atuais, metade da turma entra com uma bagagem boa em computação. E como eu costumo brincar, eu entrava e eu me sentia um ovo, porque eu não sabia nada de computação. Tá, eu sei mexer no mouse, sei navegar na internet, mas assim, eu não sabia nada de programação, de hardware, etc. Enquanto tinha muita gente da minha sala que tinha assim uma bagagem pesadíssima, sabia muita coisa, né? Então, como eu brinco, né? Na matéria de introdução à programação, eu ralando para fazer um exercício que hoje em dia eu faço em 1 minuto, a galera naquela época fazia em 1 minuto, como eu faço hoje, e eu fazia em algumas horas o exercício, né? Então, coisa da vida. E tudo isso daí fazia com que eu me sentisse inferiorizado, tá? Agora, percebam o seguinte, esse sentimento que eu tinha de inferiorizado é um sentimento que estava atrelado ao quê? A minha turma, ou então a uma questão social. Então, eu me sentia defasado porque a sociedade, né, geralmente, o pessoal entrava na faculdade direto do ensino médio. Eu me sentia inferiorizado porque a minha turma, muita gente tinha bagagem. Então esse sentimento, ele vem muito da comparação com o outro, né? Eu me comparar com o outro. E vocês fazerem isso no contexto de um ensino superior, ainda mais um ensino superior público, é complicadíssimo, pessoal. Porque assim, discurso clássico. Ai, porque eu era o melhor da minha sala e aqui na USP eu sou o pior. Porque quando você vai numa faculdade pública, você tem um funil gigante que se chama vestibular. Então você vai selecionar os melhores, né, para ter acesso às vagas daquela instituição. E se você pega as instituições melhores, né, o funil ele é mais estreito ainda. Então, pegando o caso aqui da USP, que é o contexto onde eu estou inserido, mas isso vale também para outras instituições públicas, a gente tem um funil assim bem apertado, né, para selecionar os alunos. Então, é claro, gente, eu sou daquele ponto de vista, passou. Não importa se passou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, 10º, 20º, o importante é passar. Você é um aluno da sua instituição. Deixa eu achar um pouco a câmera, está muito para cima aqui, peraí. Então, passou. A questão é, você muito provavelmente vai conviver com pessoas muito melhores do que você em algum grau, em algum ponto de vista que você está observando, tá? Dificilmente vai ter uma pessoa que ela é muito melhor ou então que ela é melhor do que você em tudo da vida. Mas em alguma coisa que você está olhando, em alguma nuance, sim, você vai encontrar muitas pessoas muito melhores do que eu. Então, por exemplo, eu que entrei na engenharia da computação, na nuance programação, eu era um dos piores da sala. Por quê? Porque a maioria da sala já tinha tido, né, já tinha tido uma bagagem prévia, eles entraram em contato com computação muito antes de mim. Outra coisa, vocês entram na faculdade num contexto muito diferente, que é um contexto que vocês são adultos. Vocês são, quer dizer, aquele eterno jogo que eu falo para vocês, né? Alguns são maiores de idade, mas não são adultos. Outros, sim, são maiores de idade e adultos, né? Mas enfim, isso daí vai muito do amadurecimento. Mas a questão é, cada um tem a questão familiar, psicológica, social, local de cada um, né? Então, uma coisa que para muitos pode ser bobo, mas que eu valorizo muito porque é a minha realidade, né? Que é o seguinte, eu não moro em São Paulo, eu moro em Guarulhos. Eu demoro de 1h30 a 2 horas para ir e mais 1h30 a 2 horas para voltar da USP. Então, é muito difícil você comparar a realidade de alguém que acorda 4h30, 5 horas da manhã para enfrentar aí 1h30, 2 horas, 2h30, 3 horas de transporte público para chegar na USP, do que alguém que mora a poucos quilômetros da USP e vem de carro para cá, tá?
Então, essa questão de se comparar com o outro é complicado porque vocês sempre vão achar o outro que na sua visão ele está melhor do que você. De novo, porque você está num ambiente onde o funil seleciona muito bem, né? Então, isso acontece. Quer dizer, diante de tudo isso que eu falei, 10 minutos de vídeo, quer dizer que você não é apto? De maneira alguma. Só de você estar aqui dentro, só de você ter passado em algum vestibular, independente de qual seja o curso, qual seja a instituição, só de você ter enfrentado esse funil e ter passado por ele, mostra que você é apto, tá? E essa questão de se sentir mal, de se depreciar, de falar assim, não, eu sou ruim, não, eu não vou conseguir, é muito mais da nossa cabeça do que é uma realidade. Porque isso eu já falei várias vezes quando eu faço o vídeo do Setembro Amarelo, eu falo o seguinte: a comparação que a gente faz com o outro, infelizmente, na maioria dos casos, é uma comparação que ela é depreciativa pra gente. É muito mais fácil eu falar assim, nossa, olha como o outro está muito bem e eu estou mal, do que falar assim, nossa, olha como o outro tem uma série de qualidades / atributos que eu almejo e eu vou me inspirar nesse outro para chegar no ponto em que ele está. Okay? Então, infelizmente, isso é um problema, né? A comparação é uma comparação que nos prejudica, que nos magoa, né? Que nos faz mal. É claro, a gente pode ir para uma coisa um pouco mais palpável. Ah, eu entrei na faculdade, eu estou penando nas provas, eu estou tirando notas ruins, eu estou reprovando em um monte de coisa. Eu não sei se eu vou conseguir me formar, se eu vou conseguir vencer isso daí. É interessante porque quanto mais eu vivo, e eu não sou tão velho assim, gente, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Mas quanto mais eu vivo, mais eu me impressiono com o poder de resiliência que a gente tem, né? Então a gente acha que não vai conseguir passar por uma situação até que a gente passa por ela e vê que sobrevivemos àquilo. Então, assim, tudo bem. Com relação a notas e aprovações em disciplinas, eu não sou muito um bom parâmetro para dar um relato, porque nisso especificamente, para mim, eu consegui vencer. Mas eu posso falar para vocês sobre inúmeras pessoas que eu ajudei ao longo da minha trajetória aqui na Poli. Teve gente, por exemplo, que no primeiro ano reprovou em tudo. Quer dizer, tudo não, porque tem matérias que para você reprovar você tem que pedir muito. Mas, sei lá, de 15 matérias reprovou em 12, tá? Aí a pessoa falava assim, não, porque eu acho que eu não vou conseguir, porque eu reprovei em tudo, acho que não sou capaz. E hoje em dia essa pessoa está formada há um bom tempo, tá? Então, isso acontece muito no começo do curso, né? Às vezes, por conta de não ter uma bagagem tão forte assim, e isso vale mais para quem entrou por ações afirmativas. Afinal, a ideia das ações afirmativas é justamente dar uma possibilidade de pessoas que não tiveram uma formação tão forte assim, né, entrarem por um caminho favorecido para que eles consigam então melhorar as condições familiares deles. Então, o pessoal, por exemplo, que entra de EP e de PPI, né, que não teve uma bagagem tão forte assim, você escuta assim relatos de pessoas que entram aqui, por exemplo, na Poli e apanham no começo do curso, apanham em cálculo, em física, em álgebra linear. Tudo bem que pensando no contexto da Poli, né, a Poli se movimentou inclusive esse ano para tentar amenizar isso, mas eu queria fazer um vídeo que fosse um pouco mais genérico nesse sentido, né? Então, assim, se você é uma pessoa que entrou nessas condições, né, e não, só estou apanhando, só estou tomando lapada aqui das matérias, estou passando na risca, no 5, ou então não estou conseguindo passar, procure ajuda. Assim, eu lhe garanto que deve ter alguém disposto a ajudar, né? Por mais que um ambiente de ensino superior seja um ambiente um tanto quanto hostil, sempre tem pessoas dispostas a ajudar. Tanto pessoas, entendam, alunos, quanto professores mesmo, tá?
Durante a minha graduação, eu tive algumas matérias que eu penava muito. E eu falava assim, professor, tem como você me ajudar? Ele falava assim, não, passa na minha sala, tá horário lá que a gente conversa. E vários professores me ajudaram. Inclusive eu tento fazer isso com os alunos hoje em dia, ajudar eles, né, nas coisas. Então, procure ajuda, tá? Não segure essa sensação ruim só pra você, né? De não vou conseguir, acho que não vou conseguir, tá? Procure essa ajuda. E saiba que a nota que você recebe, isso é um discurso manjado, mas enfim, aquela nota, se ela é 5, se ela é 6, se ela é 7, se ela é 10, tá? No futuro, pouco vai importar. O que importa mesmo é o que você vai fazer com as suas oportunidades, tá? Com o seu tempo, o que é que você vai correr atrás. Isso é algo que verdadeiramente importa, tá? E como eu sempre gosto de falar nos vídeos que tem essa pegada assim mais, digamos, saúde mental, uma frase que eu levo pra mim e que eu repito ela bastante, e é uma frase que ela pode ter um teor mais religioso, mas também pode ter um teor mais kármico, que é o seguinte: se você é uma boa pessoa e você está fazendo a sua parte, não tem por que coisas boas não acontecerem com você. Então, se você está apanhando por questões pessoais, por questões familiares, por questões de relacionamento, mas você está aqui, né, lutando para conseguir vencer as dificuldades, para conseguir passar nas matérias, para conseguir se formar, não tem porquê, né, as coisas boas não acontecerem com você. Se você está dando o seu melhor, sabe? Eu acredito de verdade nisso. Claro que a coisa boa naquele momento pode não ser bem o que você queria, mas no futuro, quem sabe, quando você olhar para trás, né, e você ver que você superou tudo aquilo que você tinha de dificuldade, você não vai ver que realmente as coisas boas aconteceram com você, tá? Então, assim, gente, isso de olhar ao seu redor e ver alguém que aparentemente está muito melhor do que você, sempre vai acontecer, tá? Não tem como fugir disso. Mas a questão é valorizar aquilo que você tem e aquilo que você está conquistando. Mesmo que não seja o ideal para você, você tem que valorizar aquilo, porque é essa valorização que vai fazer com que você se incentive, que você siga adiante. Porque você ficar numa situação assim autodepreciativa, não vai te estagnar, você não vai ter simplesmente forças para conseguir seguir adiante, tá? Mas o que eu queria deixar de mensagem nesse vídeo é, por mais difícil que as coisas estejam, né, nesse contexto do ensino superior, é questão de dar o seu melhor, não se preocupar, né, com os outros ao seu redor, se preocupar apenas com si mesmo, buscar ajuda. Se você está achando que está uma situação muito difícil e não sabe o que fazer, buscar ajuda, tá? E saber que com certeza dias melhores virão, tá? Eu passei por muitos sufocos na minha graduação, por vários motivos, mas passou, né? Eu estou aqui formado. É claro que eu falando isso, talvez 1, 2 pensem, Felipe, você está falando isso, mas você não está passando o que eu passei. Sim, né? Cada um passa por situações de vida diferentes. Mas eu queria falar que assim, a minha graduação foi muito longe de ser uma maravilha. Eu tive que lutar muito para eu chegar onde eu cheguei, mas eu consegui. E se eu conseguir, mesmo com aqueles sentimentos, aquela depreciação que eu tinha por mim mesmo, se eu conseguir, nada impede de vocês também conseguirem, tá? Inclusive, vocês podem ser muito melhores do que eu. Fiquem à vontade para serem muito melhores do que eu. Não tenho problema nenhum com isso. O que eu quero realmente é que vocês consigam aí vencer essas dificuldades e conquistar os sonhos de vocês. Tudo bem? Então, o que eu tinha para falar é isso. O vídeo ficou meio longo, mas eu acho que não faz sentido fazer um vídeo rápido para conversar sobre esse assunto. Espero que, ou agora ou no futuro, quem assista esse vídeo possa ser útil para algum de vocês. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.